Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje, ela nos chama à vigilância motivada pela fé. Mas ela tem uma continuação imediata com a ideia da liturgia da palavra passada. Se você se recorda bem, na liturgia passada nós refletíamos a respeito de que a felicidade do homem, a vida do homem, não consiste na abundância dos bens. E que por isso então, o homem deveria se esforçar por alcançar as coisas do alto. Era esta a ideia da liturgia do domingo passado. Na liturgia de hoje, então, o Senhor, a igreja, nos chama a uma vigilância. Devemos estar vigilantes. Aqui foi proclamado o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, dos versículos 32 ao 48. Tomo aqui o versículo 35. Que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas, isto é, preparados, porque não sabemos nem o dia, nem a hora que o Senhor virá. Pois bem, para desenvolver essa ideia, vamos tomar então vamos começar pela segunda leitura de hoje, em que nos apresenta esse trecho tão conhecido e tão caro, tão importante para nós, que é o trecho, que é o capítulo 11 da carta aos Hebreus, em que o autor vai dizendo que pela fé Abraão fez isso e aquilo. Versículo 8. Pela fé Abraão obedeceu a Deus. Pela fé Abraão partiu, deixando tudo que tinha, sem saber sequer para onde ia. Pela fé Abraão residiu como estrangeiro na terra prometida, isto é, residiu em tendas, ele que tinha muito mais. Lá em Ur, na Caldeia, pela fé, ele abandonou tudo aquilo que tinha e foi ter muito menos por causa da fé. E aí vai seguindo toda a leitura e no finalzinho, no versículo 17, nós iremos ouvir: pela fé, Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque, isto é, a sua maior riqueza, a sua maior alegria. A maior riqueza e alegria de Abraão aqui na terra não eram os rebanhos, não eram as propriedades, mas era o seu filho. Pois bem, pela fé, Abraão ofereceu o seu filho Isaque a Deus. Então nós vemos então que Abraão tem essa vida pautada, ritmada pela fé. Por causa da fé, Abraão fez isso. Por causa da fé, Abraão fez aquilo. E não há, meus santos, como ouvir esta leitura e não fazer essa aplicação para a nossa própria vida. E eu? E a minha vida? Ela é ritmada pela fé também? As minhas escolhas são escolhas feitas à luz da fé, por causa da fé? Aquilo que eu deixo de lado, eu assim o faço por causa da fé? Qual é a força motivadora da minha vida? Qual é a força propulsora dos meus atos? Qual é o que é que dinamiza toda a minha vida? São o quê? Os meus desejos mundanos, vontade de riqueza, o desejo do prazer, o desejo de encontrar a felicidade a todo custo neste mundo, custe o que custar? Ou tudo aquilo que eu faço é ritmado, iluminado pela fé? Essa pergunta, meus santos, só esta leitura, ela já serviria de meditação para todo este domingo. Porque é claro que nós não refletimos a palavra de Deus apenas na homilia. Esta palavra, ela deve nos acompanhar de um modo especial, em todo o dia de hoje e em toda a semana. Isto é, o que é que tem
sido o critério das escolhas da minha vida. Eu sou ou não sou um homem de fé? Eu sou ou não sou uma mulher de fé? Nessa semana que passou, nós tivemos vários exemplos, né? Nós celebramos alguns mártires, e celebrar um mártir, isto é, alguém que por causa de Cristo derramou o próprio sangue, alguém que por causa de Cristo perdeu muito, ou melhor, alguém que por causa de Cristo perdeu tudo aquilo que poderia possuir aqui na terra, sempre deve nos fazer refletir muito. E nós meditávamos na semana que passou a respeito de São Sisto, que foi um papa no século III, São Sisto II, refletimos também ontem São Lourenço, e tantos cristãos que nesse período foram martirizados. Estamos aqui no século III, e esses cristãos, por causa da perseguição, já que ser cristão era crime, esses cristãos, eles perdiam tudo por causa da fé. Eles perdiam tudo. Eles perdiam tudo por causa de Cristo. Imagine que, na época, no finalzinho do século III, Valeriano, o imperador, ele decretou uma lei que todo aquele que fosse descoberto como cristão, se ele exercesse um cargo público, ele perderia aquele cargo público. Imagine você, meu santo, concursado, se você tendo uma profissão muito boa, você sendo concursado, se você fosse descoberto como cristão, você perderia o seu emprego. E aí? O que você escolheria? A sua profissão, aquela profissão pela qual você tanto batalhou, ou a sua fé em Cristo? Não só, imagine, os militares perdiam a patente, qualquer que fosse a sua patente. Se ele fosse militar e fosse descoberto cristão, ele perderia a sua patente. Os senadores perderiam o seu mandato. Um senador romano, por exemplo, se fosse descoberto cristão, estamos aqui no período em que já pessoas importantes começam a se converter ao cristianismo, começam a se tornar católicos, no final do século III. Então, o imperador, vendo que isso estava acontecendo, disse: pois bem, se algum senador for descoberto, perderá a sua patente. Se persistirem nisso, perderão os seus bens, as suas terras. Imagine você, pense, se por causa de Cristo você estaria disposto a perder o seu emprego, a perder a sua casa, a perder o seu carro, a perder o seu dinheiro na conta bancária. Percebe, meu santo? Quando a gente para, se você for reto, e de verdade você se fizer esse questionamento agora, você verá o quanto a sua fé, ela vai entrar em crise desde as bases. Meu Deus, será que eu estaria disposto então a perder o meu pouquinho dinheiro que eu tenho, se você tiver, a minha casa, a minha bicicleta, a minha moto, o meu carro, o meu emprego? E se aquelas pessoas persistissem no cristianismo, persistissem em se tornar, em permanecer cristã, católica, perderia até a própria vida. Mas para esses que criam de verdade que a fé é o maior tesouro, para aqueles que tinham fé e sabiam que nós precisamos juntar dinheiro no céu, ter bolsas que não se perdem, esses estavam dispostos a perder tudo. Ouçamos o início do evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem,
bolsas espirituais, bolsas que possam guardar riquezas espirituais, porque as outras riquezas podem ser perdidas. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Meus irmãos, nós não pensamos nisso. Quando nós pensamos em juntar, nós pensamos em juntar coisas, nós pensamos em juntar riquezas deste mundo, mas que a palavra diz que isto, além de causar que toda riqueza tende a roubar o nosso coração, além de ter sempre a tentação de nós prendermos o nosso coração a estas riquezas passageiras, essas riquezas, quando nós morrermos, nós nada levaremos, porque essas riquezas a traça corrói e a ferrugem destrói. Tudo isso é passageiro. Devemos nos esforçar e ter os olhos voltados para as coisas eternas, de modo que, se tivermos os olhos e o coração voltados para as coisas eternas, nós não teremos medo de perdê-las quando necessário for. Nós não teremos apego, nós as renunciaremos com muito mais facilidade. Por quê? Porque sabemos que existe um tesouro infinitamente mais valioso no céu. Nós estamos agora a alguns dias do início da quaresma de São Miguel. Começa agora no dia 15 de agosto, quinta-feira, e vai até o dia 29 de setembro. Durante toda a quaresma de São Miguel, dentre todas as graças que nós iremos pedir a Deus, existe uma graça principal que todos os dias nós suplicaremos. No finalzinho da quaresma, nós iremos rezar: Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo pelos bens eternos. Quem aqui está disposto a trocar os bens terrenos pelos bens do céu? Quem aqui está disposto a se esforçar por se enriquecer no alto, nas coisas do alto e não nas coisas da terra? Quem aqui está disposto a pegar o que tem de melhor, o que tem de mais importante na sua vida e aplicar nas coisas eternas? Jesus, no Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 27, Jesus diz: trabalhai, não por aquilo que se perde, mas por aquilo que dura até a eternidade. Jesus, trabalhai, esforçai-vos, labutai, não por aquilo que passa, mas por aquilo que não passa. Não é a mesma mensagem do domingo passado, quando nós ouvimos São Paulo dizendo lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1, Colossenses capítulo 3, versículo 1: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Meus irmãos, nós precisamos reevangelizar o nosso coração, porque o nosso coração vive aspirando às coisas terrestres. É um carro novo, é uma roupa nova, é um celular novo, é um tênis novo, é uma mochila nova. Não é isso que o nosso coração vive sempre desejando? É, mas nós precisamos nos reevangelizar. Meu Deus, concede-me essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Concede-me, Senhor, porque eu mesmo não me posso dar a mim mesmo esta sabedoria. Eu não posso me conceder esta graça, porque é uma graça sobrenatural. Eu quero, Senhor, eu quero as coisas deste mundo. Os meus olhos se voltam facilmente para as coisas deste mundo. E eu não estou falando de coisas más, mas, embora não fale de coisas erradas, eu estou falando de coisas transitórias. É um celular novo, é um carro novo, é uma casa nova, é saúde, é um bom emprego, é uma vida longa.
Mas tudo isso é passageiro. O que eu devo fomentar no meu coração é o que, Senhor? Dá-me a graça de ser rico nas coisas do céu, de ajuntar um tesouro celeste. Tem uma leitura, uma oração coleta da Santa Missa, do 17º domingo do tempo comum, em que o sacerdote diz: ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Esqueci o resto. Ó Deus, sois o amparo dos que vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo as coisas que passam, que alcancemos as que não passam. Isto é, a gente usa as coisas das coisas do mundo para alcançar as coisas do céu. Se as coisas da terra não estão nos aproximando das coisas do céu, que Deus nos conceda a graça de perdê-las. Se as coisas da terra estão nos afastando de Deus, que Deus, por sua misericórdia, as tire de nós. Imagine você ter essa coragem, e enquanto você não tiver essa coragem nos sentimentos, tenha na fé de dizer: Senhor, eu te peço, tira de mim tudo aquilo que me afasta de Ti, e dá-me tudo aquilo que me aproxima de Ti. E se aquilo que me aproxima de Ti é o sofrimento, dá-me o sofrimento. Se aquilo que me aproxima de Ti é uma aprovação, dá-me a aprovação. E quando eu reclamar, Senhor, não escute, Senhor, as minhas lamentações, os meus lamentos, mas concede-me, Senhor, aquilo que me convier, aquilo que for bom para a minha salvação, porque eu quero ser rico para as coisas de Deus, eu quero ser rico nas coisas do alto, eu quero trabalhar e me esforçar pelas coisas do céu. Eu quero, Senhor, e eu te peço a graça de ter uma fé cada vez mais firme para trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. É isto, meus santos, que o nosso pai Abraão fez. Ele trocou a sua terra, ele trocou os seus bens, ele trocou a sua família pela vontade de Deus, pela obediência a Deus. Vamos ouvir de novo? Hebreus capítulo 11, versículo 8: foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele habitou como estrangeiro, morando em tendas, com Isaque e Jacó. Lá embaixo segue versículo 17, foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Foi pela fé que Abraão fez todas essas coisas. Foi pela fé que aqueles cristãos lá no século III, e não apenas no século III, ainda hoje, cristãos são entregues à morte, cristãos são perseguidos, cristãos são queimados vivos pela fé, porque eles sabem que vale a pena, mesmo que seja algo dolorosíssimo, vale a pena perder até mesmo o sossego neste mundo para alcançar a paz que nunca passa, a paz de Deus. Por isso nosso Senhor então diz no Evangelho de hoje: sede vigilantes, versículo 35, que os vossos rins estejam amarrados e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar, como que de uma festa de casamento. Atento, esperando Deus, sabendo que esse mundo é passageiro, sabendo que este mundo é provisório, sabendo que a minha vida é passageira. Então eu preciso estar atento à vinda de Deus. A vinda de Deus, seja ela no fim dos tempos, a vinda de Deus, seja ela por ocasião da minha morte, a vinda de Deus nas ocasiões em que Deus me fala ao coração, em que Deus me fala à alma e me pede algo. Não é verdade, meus santos? Se nós tivermos um pouco que seja de vida de oração, Deus nos fala, ou melhor, nós ouviremos
a voz de Deus. Deus nos fala sempre, mas nem sempre ouvimos a sua voz. Mas se tivermos um pouquinho de vida de oração, nós ouviremos a voz de Deus. Como agora, por exemplo, eu não tenho dúvida, se você, meu santo, minha santa, estiver atento, você está ouvindo Deus lhe falando, lhe dando um discernimento, mostrando ao seu coração uma vontade mais clara da parte dele em relação a você. E é sempre uma vontade amorosa, é sempre uma vontade para o seu bem, é sempre algo para o seu crescimento. Nem sempre algo fácil, quase sempre não é fácil, mas é sempre para o seu bem, para o seu crescimento e para que você se torne mais bela aos olhos de Deus, mais rica aos olhos de Deus, mais feliz aos olhos de Deus. É isto que nós precisamos buscar, uma felicidade, uma beleza e uma riqueza espirituais, e não uma beleza neste mundo que passa, não a riqueza neste mundo que a traça corrói e a ferrugem destrói, não a vida neste mundo que um dia iremos perdê-la, mas aquela beleza, aquela riqueza e aquela vida que vem de Deus, que o mundo não pode dar, mas que também o mundo não pode tirar. Meus irmãos, que esta palavra inspire os nossos corações, que você hoje, eu vou terminar a homilia e vou lhe dar a ocasião de fazer 30 segundos de uma pequena oração, mas que você de verdade, diante de Deus, peça a nosso Senhor a graça de ser de verdade um filho de Abraão. Isto é, o que é ser filho de alguém? É imitar de alguma maneira os atos daquela pessoa. Pois muito bem, o nosso pai Abraão, ele viveu de fé. Que nós também nos esforcemos a viver de fé. O nosso pai Abraão fez renúncias por causa da sua fé. Que nós também, a exemplo de Abraão, estejamos dispostos e tenhamos a força necessária para fazer as renúncias que nos são propostas pelas súplicas de Deus no nosso coração. E isso será e tudo isso, as escolhas e as renúncias por causa da fé, nos darão essa capacidade de estar vigilantes, para que quando o Senhor chegar, nós estejamos trabalhando. Mas trabalhando para quê? Para ser mais rico? Trabalhando para quê? Para alcançar as coisas desse mundo? Não. Que o Senhor, quando chegar, nos veja trabalhando, mas estará trabalhando para alcançar as riquezas do alto, que só Deus pode nos conceder. Que façamos este silêncio no coração, que permaneçamos sentados e supliquemos a Deus esta graça para nós e para os nossos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.